Meu nome é Leonardo Moreira Silva, sou aluno de iniciação científica no Laboratório Morfopatologia da Universidade Federal de Ouro Preto. Irei apresentar o trabalho intitulado Análise da atividade da isoenzima CKMB e o processo inflamatório no tecido muscular cardíaco em camundongos infectados com a cepa VL10 do Trypanosoma cruzi através da via oral. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Paula Melo de Abreu Vieira e co-orientado pela doutora Thais Vieira de Carvalho. A via oral apresenta atualmente a principal forma de transmissão do Trypanosoma cruzi no Brasil, especialmente na região amazônica. Os surtos da doença de Chagas por essa via ocorrem em sua maioria pela ingestão de alimentos contaminados, como o açaí e o caldo de cana. Os indivíduos infectados apresentam quadros graves da doença, sobretudo com acometimento cardíaco. Altas taxas de mortalidade são registradas ainda na fase aguda da doença. O objetivo geral do trabalho foi avaliar a lesão de cardiomiócitos e a resposta imune cardíaca em camundongos infectados com formas metacíclicas de cultura da cepa VL10 do Trypanosoma cruzi, através da via oral. Os objetivos específicos do trabalho foram avaliar a curva de parasitemia e taxa de sobrevida, quantificar a expressão de conexina 43, avaliar a presença de células CD4 e CD8 no tecido muscular cardíaco. Esses dois objetivos não foram cumpridos devido à pandemia e à impossibilidade de utilizar um microscópio confocal. Avaliar a atividade da isoenzima CKMB e avaliar o processo inflamatório no tecido muscular cardíaco. Para cumprir com os objetivos específicos do trabalho, foi realizado o seguinte delineamento experimental. Camundongos suíços foram divididos em 3 grupos, um grupo controle, não infectado, e 2 grupos infectados com formas tripomastigotas metacíclicas da cepa VL10 do Trypanosoma cruzi, sendo um infectado por via oral e o outro infectado por via intraperitoneal. Desses grupos infectados, foi realizada a parasitemia de acordo com a metodologia de Brenner, onde foi colhido 5 microlitros de sangue da veia caudal dos camundongos e observados no microscópio a partir do quinto dia após a infecção, até a negativação destes, e observou a taxa de sobrevida durante todo o experimento. Foi realizada a eutanásia no 14º, 21º e 28º dia após a infecção. Coletou-se o sangue periférico para obtenção do soro e deste realizar a análise bioquímica da atividade da enzima CKMB e avaliar a lesão de cardiomiócitos. O coração foi coletado, preservado e processado para a confecção de lâminas, que foram submetidas ao protocolo de coloração de hematoxilina e eosina para avaliação por meio de microscopia convencional o processo inflamatório. Com relação aos resultados de parasitemia e taxa de sobrevida, nós temos respectivamente, no eixo da vertical, formas tripomastigotas por 1 ml de sangue e percentual de sobrevida, e no eixo da horizontal, nós temos dias após a infecção. Embora o grupo infectado pela via oral apresente mais barreiras físicas, o Trypanosoma cruzi alcançou a corrente sanguínea ao mesmo tempo em relação ao grupo infectado pela via intraperitoneal, como é observado pelo mesmo perfil de curva em ambos os grupos. Com relação ao percentual de sobrevida, ambos os grupos apresentaram taxa de 100% de mortalidade, porém, o grupo infectado pela via oral apresentou 100% de mortalidade cerca de 10 dias antes em relação ao grupo infectado pela via intraperitoneal. Com relação à atividade da isoenzima CKMB, nós temos no eixo da vertical a atividade de CKMB e no eixo da horizontal dias após a infecção. Podemos observar que o grupo infectado pela via oral apresentou maior atividade da enzima CKMB no 14º dia e no 21º dia após a infecção, enquanto o grupo infectado pela via intraperitoneal apresentou este aumento apenas no 21º dia após a infecção. Com relação aos resultados do processo inflamatório, nós temos no gráfico no eixo da vertical o número de células por campo microscópio e no eixo da horizontal dias após a infecção. Nós observamos que o grupo infectado pela via oral
apresenta maior número de células no 14º e no 21º dia após a infecção, enquanto o grupo infectado pela via intraperitoneal apresentou este aumento apenas no 21º dia após a infecção, como observado na fotomicrografia do tecido muscular cardíaco dos camundongos, em que o grupo infectado pela via oral apresentou processo inflamatório no 14º dia e no 21º dia, enquanto o grupo infectado pela via intraperitoneal apresentou o processo inflamatório apenas no 21º dia após a infecção. Os resultados obtidos nesse trabalho permitiram concluir que a infecção realizada pela via oral causou lesões cardíacas mais precoces em relação à via intraperitoneal. Devido à pandemia, esses dois objetivos não foram concluídos, mas poderão ser executados após a pandemia. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, ao Laboratório Morfopatologia, ao LIMP, CBIOL e NUPEB e às agências de fomento CNPq e FAPEMIG. Obrigado.